Graça e paz. Vamos orar. Paizinho, muito obrigado, Pai. É tão bom quando nós estamos na dependência absoluta do Senhor, Pai. Este programa é para a honra e glória do Teu nome. Por isso nós pedimos que o Senhor esteja nos dirigindo. Pedimos a Tua bênção sobre nós e sobre todos os nossos queridos, os ouvintes, os parentes, a nossa cidade, o nosso país. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar de se inscreverem para ajudar o nosso canal. E depois de verem o programa, o gostei ou não gostei. Nós estamos estudando os profetas menores, 12 livros. Os profetas menores, cujos livros são menores mesmo. Nós estamos no livro de Miqueias. Vamos lembrar os outros profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Hoje, Miqueias. Miqueias quer dizer quem é como Jeová? Miqueias sabia que não existe ninguém igual o nosso Deus. Miqueias foi contemporâneo de Isaías, de Oséias e de Amós. Então vamos pensar no Reino do Norte, no Reino do Sul, com esses reis. O Miqueias, os estudiosos dizem que ele moldou o caráter político de Israel. Ele teve uma influência muito grande sobre Israel, do norte e do sul. Quando algumas vezes ele vai falar de Samaria, que é o norte, mas muitas vezes ele está falando para Israel todo, as 12 tribos. Ele trouxe Ezequias ao arrependimento e, pelo arrependimento de Ezequias, houve a salvação de Jerusalém, quando Senaqueribe queria invadir Jerusalém. A pregação de Miqueias era contra a injustiça, contra a corrupção. A gente vendo as pregações sobre Miqueias, o Brasil está igualzinho o povo estava naquele tempo. Corrupção, injustiça, abandono dos princípios cristãos. E também era um tempo de expansão do domínio assírio. A Síria estava dominando tudo. Israel, ao norte, o Reino do Norte, estava sendo gradualmente invadido. Então, foram 30 anos eles assediando Israel e 14 investidas, até que no ano 722 a.C., eles invadiram e destruíram e levaram os habitantes de Samaria, o Reino do Norte. Então nós vemos que os reis, o Jotão, o Acás e Ezequias, no tempo deles. O Acás de Judá, ele era do Reino do Sul. O Miqueias, ele vai trazer a mensagem para o Reino do Sul e o Reino do Norte. O Acás, ele se aliou à Síria. E o que ele fez? Ele copiou, ele modelou o culto em Jerusalém conforme as práticas assírias de pagãos de idolatria. Então, Jotão, Acás e Ezequias. O Acás não foi pelos caminhos do Davi. O Ezequias, ele foi um rei do avivamento e grande parte de Judá, que era o Reino do Sul, estava sendo invadida por Senaqueribe. E houve aquele caso que Jerusalém foi milagrosamente poupada. Aquele anjo que apareceu e dizimou o exército assírio. E Jerusalém não foi invadida nessa ocasião, quando Senaqueribe buscou a Deus, quando Ezequias buscou a Deus e Deus deu o livramento. Nesse período, vamos pensar em Israel e Judá juntos.
havia duas classes, os muito ricos e os pobres oprimidos. Era uma exploração de classe. Os ricos, donos de terras, extremamente gananciosos. Os opressores, esses donos de terra, os poderosos, eles eram apoiados pelos líderes, que eram corruptos também. Os líderes políticos e religiosos. Era uma liderança muito má. Uma nação todinha moralmente corrupta e pronta para o julgamento. As autoridades, os governantes, os religiosos, o povo, a família, tudo numa grande corrupção e abandono dos princípios da lei de Moisés. E Deus levantou a Síria como chicote para castigar Israel. E nós vamos ver depois, nós sabemos já pela história, que realmente Samaria caiu conforme Miqueias profetizou. Judá sentiu quando Senaqueribe marchou até os portões de Jerusalém. Então as coisas estavam acontecendo e Miqueias vai falando para eles, chamando a atenção do reino do sul e do reino do norte. No capítulo 1, vai apresentar o Miqueias, que ele nasceu numa cidade chamada Moresete, a 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Então, ele não era morador de Jerusalém, ele foi para Jerusalém a chamado de Deus. E os reis desse tempo eram, então, Jotão, aquele que o pai ficou leproso e ele governou com o pai os últimos tempos do pai, Jotão, Acás e Ezequias. O Jotão foi um bom rei dos caminhos de Davi, o Acás não, aquele que se aliou à Síria, e Ezequias, que promoveu um avivamento. Foi um tempo de prosperidade espiritual. Então, no capítulo 1, Miqueias, ele primeiro se dirige a todos os povos, a todas as nações. Ele prefigura, ele faz antes o julgamento divino, preparando as nações. Todas as nações serão julgadas. Qual o crime? Idolatria e crimes sociais. Quando você não tem um Deus que rege a sua vida, você também não tem amor pelo próximo. Então, todas as nações vão ser julgadas. E então ele diz assim que a própria natureza também vai participar disso. Depois em Romanos nós vamos dizer que a natureza geme, né? Mas então nesse julgamento os morros vão se derreter como cera. A própria natureza também sofrendo a situação, os vales se fendendo. E um juízo, o julgamento sobre Samaria e sobre Judá, que é o reino do sul. Então, o que ele fala de Samaria? Ele diz que Samaria vai ser um montão de ruínas, as pedras rolando monte abaixo. E a riqueza que ela tem, lembra que nós falamos no tempo de Jeroboão II, havia riqueza, prosperidade. Riqueza, mas riqueza adquirida com a corrupção, com o suborno e com a prostituição. Essa riqueza vai ser perdida também. Samaria vai ser destruída. Essa era a mensagem de Miqueias. Ele estava também predizendo a queda de Judá. Judá também ia entrar nesse julgamento. No capítulo 2, ele vai falar do castigo dos opressores gananciosos. Porque a justiça do mundo falha, mas a justiça de Deus não falha. Então ele está dizendo, vocês vão ser julgados, porque vocês exploram os pobres. Vocês maquinam o mal no leito, vocês ficam pensando o que nós vamos fazer. E eles queriam os campos, eles cobiçavam a riqueza dos pobres, das famílias. E eles arrebatavam essas riquezas com violência. Eles não respeitavam as leis que Moisés havia passado para eles,
de cada família tinha a sua herança. Eles não respeitavam as casas, eles não respeitavam a herança da família. Nem que o soldado estava lutando e quando voltava não tinha mais lugar, porque eles tinham tirado os seus bens. Então, Miqueias disse, mas a sentença já está lavrada. Vocês vão para o exílio e vão perder as terras que vocês estão roubando, vão perder para os invasores. Eles arrancarão as suas terras das suas mãos. E tem outra coisa, são enviados pelo Senhor. A Síria é o chicote que Deus está usando para castigar vocês. E depois ele ainda diz assim, e depois do exílio, depois do cativeiro, quando voltarem, esses opressores e os seus descendentes não vão estar na lista dos que vão ter a redistribuição dos terrenos, dos territórios. Eles vão ser dispensados. Ele está avisando, porque enquanto ele está avisando, há tempo de arrependimento, de volta para Deus. E ele diz assim, os profetas são falsos. E junta com gente falsa também, que prefere ouvir mentiras e falsidades. Então, os profetas diziam, nós estamos bem, é tempo de vinho, de bebida forte, é tempo de lazer. E eles gostavam, o povo também era corrupto. E o Senhor promete sempre salvar o povo, aqueles que buscam fazer a vontade, que são os remanescentes. E nesse lugar, ele está falando para Israel todinho. Israel e Judá juntos. E ele fala, de vez em quando, Deus dava uma amostra do poder dele. Uma libertação temporária. Foi o que aconteceu com o Senaqueribe. Para quê? Ele antecipa o triunfo maior lá no final. Então, quando o Senaqueribe quis invadir Jerusalém, Deus então mandou aquele milagre tremendo, um exército, 1.800 soldados foram mortos por um anjo. Deus mostrando de vez em quando para o povo não desanimar e para o povo estar esperando nas promessas que Deus havia feito. E o triunfo maior, que seria a vinda de um rei pastor, um rei que ia governar o povo de Israel. E ele fala, Miqueias diz aonde ia nascer este rei. Lá em Belém Efrata, cidadezinha pequena, mas dela ia nascer aquele que ia governar e trazer então a salvação para Israel. No capítulo 3, ele acusa as autoridades de Israel, inclusive os profetas e sacerdotes, e anuncia a destruição de Jerusalém. Então um pastor falou assim, que tempo terrível, porque o povo era corrupto, as autoridades eram corruptas, os governantes eram corruptos, os profetas, os sacerdotes, o povo e as famílias. Era uma corrupção geral, porque o pecado, o erro contamina. Se a pessoa não estiver segura em Deus, ela é levada por esses ventos de doutrina, por essas práticas erradas. E Miqueias então diz, o que Deus requer de vocês? Vocês devem praticar a justiça. A justiça. Vocês odeiam o bem e amam o mal. Vocês devoram o meu povo, arrancam a pele, quebram os seus ossos, tiram suas casas, deixam o povo na miséria, são injustos. E um dia vocês vão clamar, vão pedir misericórdia e Deus não vai atender. Há o tempo da graça, o tempo do arrependimento e o tempo do perdão. Mas há um tempo que acabou, que não tem mais jeito. Então, os profetas prometem paz aos que pagam, aos que dão dinheiro. E os que não pagam, eles falam de guerra, de coisas ruins. E então, a profecia, em vez de ser para trazer revelações e esperança,
era trevas e escuridão. E outra coisa, e vergonha, porque eles falavam e não acontecia. Era profecias que não se realizam, porque quando elas não vêm de Deus. Os líderes e as autoridades, Miqueias está sempre falando para eles. Eles praticam a injustiça, crimes de sangue. Eles torcem a justiça por dinheiro. Os sacerdotes cobram para ensinar. Os profetas exigem dinheiro para adivinhar o futuro. Então, ele fala assim, por causa de vocês, Jerusalém vai se tornar um montão de pedras. O Monte Sião vai ser um campo arado. E o templo, onde tem o templo hoje, vai ser uma floresta. Eles não acreditavam nisso porque eles achavam que tudo para eles era glorioso. Era o povo escolhido, o povo que Deus separou para ser bênção. E eles estavam longe dos caminhos do Senhor. No capítulo 4, como outros livros proféticos, sempre a profecia assim. Depois do castigo, da destruição, veio a mensagem de bênção, de prosperidade. Porque Deus tem projetado a felicidade do seu povo, a paz, a bem-aventurança. Então ele fala assim, nós vamos subir o Monte Sião. Os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém. Ele nos ensinará e andaremos nos seus caminhos. O povo vai ser juiz entre os povos. Ele diz que vai ter tempo de paz. As espadas vão ser transformadas em arados. As lanças transformadas em foices para o trabalho. Vai ser tempo de segurança, tempo de descanso. E ele fala, então, ele pensa como vai ser as famílias embaixo das parreiras e das figueiras, descansando e vivendo a paz. Ele diz assim, adoraremos e obedeceremos o nosso Deus para sempre. Esse é o futuro prometido para o povo que permanece fiel. Deus salvará o seu povo. Muitas nações se reuniram para atacar Jerusalém, porque elas não sabem o que o Senhor está pensando e nem o que o Senhor tem planejado já. E Ele mesmo, Deus mesmo, reuniu essas nações para castigar o povo dele. Mas ele diz para Israel, as 12 tribos, vocês destruirão muitos povos, oferecerão para mim as riquezas que eles adquiriram pela força, pela guerra. Preparem-se. As tropas inimigas estão cercando a cidade e querem matar o rei de Israel. Olha, nós temos que observar as profecias. Existem profecias que logo se cumpriram e existem profecias que ainda vão se cumprir, porque as tropas inimigas acabaram invadindo Samaria, acabaram invadindo Jerusalém, levando o norte para o cativeiro, levando o sul para o cativeiro. Então, são profecias que já aconteceram, mas eles queriam matar o rei de Israel. Essa é a profecia final. Quem é o rei de Israel? Aquele que vem governar, que trazer a paz, aquele que vai de uma vez salvar o seu povo. É Jesus, o rei de Israel. Esse tempo que eles estão aqui, nós já vimos que o último rei, Zedequias, foi morto, os olhos furados. O Joaquim estava preso lá na Babilônia. Então não tinha rei. Desse tempo até Jesus, eles vão ficar sem rei. O templo, eles vão reedificar depois do cativeiro, mas vão ficar sem rei. Mas aí que eles assim, eles querem matar o rei de Israel. Eles queriam matar Jesus. Herodes tentou matar Jesus. O inimigo nunca sossega. Ele quer matar Jesus e matar aqueles que amam Jesus, aqueles que receberam, porque Jesus já veio, ele é o nosso rei, o nosso Deus, o nosso Salvador. E a mensagem profética é a mesma. Arrependimento, reconhecimento de eu preciso de perdão, eu preciso ser salvo e só Jesus pode salvar.
Jesus era profeta, sacerdote e rei. Grande profeta. Ele nos dá a mensagem: vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendo de mim que sou manso e humilde de coração. Vamos aceitar o convite de Jesus. Que Deus nos abençoe.